Meus caros amigos, aqui é um vídeo que eu abordo dois psicofármacos muito importantes da prática psiquiátrica clínica, que é o citalopram e o escitalopram. E esses dois psicofármacos apresentam certas especificidades de ações, especificidades de efeitos colaterais proeminentes. Fica nesse vídeo, fica nessas informações que eu vou passar conhecimentos muito importantes para quem faz uso ou de citalopram ou de escitalopram. Um dos efeitos colaterais mais importantes que devemos compreender na prática psiquiátrica, não só a respeito do que conclui farmacologicamente o fármaco citalopram, mas outros psicofármacos, como por exemplo a quetiapina, a ziprasidona, amitriptilina, enfim, vários psicofármacos, na verdade, um efeito chamado prolongamento do intervalo QT. O que significa o efeito colateral prolongamento do intervalo QT? Significa, por exemplo, que o citalopram é um psicofármaco que aumenta o tempo do disparo de funcionamento das células cardíacas após esse disparo ter esse tempo e essas células relaxarem novamente e se recuperarem. Ou seja, se o prolongamento QT, ou melhor dizendo, se o tempo, o intervalo deste QT, que é a espécie de disparo e depois relaxamento e recuperação das células, se esse intervalo for muito prolongado, conseguintemente vai sugerir aí um quadro clínico grave cardíaco, que pode dar uma espécie de arritmia e um problema cardíaco grave. Por isso, a demanda das informações psiquiátricas vão sugerir, de fato, que o citalopram deve ser utilizado para no máximo 40 miligramas ao dia. Vale lembrar que qual a diferença primordial do citalopram para o escitalopram? Muito bem, vamos tentar compreender de uma forma mais categórica. O citalopram é uma espécie de mistura racêmica, dita na química orgânica, que essa molécula, essa estrutura do citalopram tem tanto características cruciais que determinam um patamar de um padrão de um jeito e de outro da molécula. Vamos dizer assim, é como se a molécula tivesse duas partes, né? Aqui nós determinamos a parte levógira e a parte destrógira. E esses conceitos não precisamos ter em mente, que isso é mais a fins didáticos. E o citalopram, a parte destrógena dele é
a parte ruim da molécula, que é o que vai dar, digamos assim, um efeito sedativo mais saliente. Esse citalopram, na verdade, com essa parte destrógena, ele pode favorecer também o aumento do intervalo QT, que foi aquele que nós já nos referimos anteriormente, que é a afinidade para provocar problemas cardíacos. Então, o que os pesquisadores fizeram com muita inteligência? Retiraram essa parte destrógena e só culminaram a parte levógena, que é a parte boa do citalopram. Então, o escitalopram, ele é um citalopram purificado. A tendência dele de causar efeitos adversos é bem menor. Inclusive, a sedação dele é menor. E a facilitação de ocasionar também um aumento do intervalo QT é muito menor. Mas diga-se de passagem que não podemos descartar totalmente esses efeitos colaterais do escitalopram. Pois, por exemplo, combinado com alguns medicamentos sedativos, né, combinação mais assim franca na psiquiatria, por exemplo, é escitalopram com risperidona, que o risperidona já tem um efeito sedativo muito forte. E aí ele vai mais e mais fortalecer essa sedação da risperidona. Então muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eu tô com sono depois que comecei a tomar escitalopram com risperidona. É a interação medicamentosa que ali causa sedação excessiva. Escitalopram com tranquilizantes pode causar sedação excessiva, como com Rivotril, diazepam, etc, etc. Tá? Para finalizar, eu gostaria de deixar um recado que nos meus vídeos o mais importante é o recado, eu acho. Tirando a parte técnica, que eu creio que tem uma importância evidentemente boa, mas o recado final eu acho que é o mais importante do vídeo. Quem utiliza citalopram, escitalopram, né? São esses dois medicamentos que eu acabei de falar, esses dois fármacos, na verdade. Não façam, nossa, aquele alvoroço, e agora o citalopram aumenta o intervalo QT, vou parar de tomar. Não, inclusive o citalopram, não só o citalopram, mas o escitalopram, eles são os fármacos mais seguros e mais bem tolerados dessa classe farmacológica, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, para uso em idosos. Eles são muito bem tolerados e caem muito bem, porque tem um efeito bom e muitas vezes não causam muitos efeitos colaterais. O efeito farmacológico deles é crucial aí. Então, o recado é esse. Sem se apavorar nessa questão de efeitos colaterais, principalmente do citalopram. Mas aqui o recado maior. Todo e qualquer tipo de medicamento psiquiátrico, aqui eu não falo só desses dois que eu abordei, mas eles exigem, de preferência, logicamente, que eu não posso salientar a situação de ninguém, mas de preferência, eles exigem acompanhamento, principalmente clínico, de um médico, e fundamentalmente acompanhamento bioquímico, que é de análises clínicas, que é você ver como está o seu fígado, como está o seu rim, como estão as enzimas hepáticas de fato, se tem alteração em vitaminas específicas, que às vezes não é nem questão da medicação. Se a vitamina não está ok,
o medicamento não vai conseguir agir também favoravelmente. Então, o acompanhamento em exames laboratoriais com frequência é crucial. Então, não deixem de lado esse cuidado, e esses dois medicamentos são muito importantes para muitas pessoas, mas precisa ter esse critério da pessoa saber que o remédio está fazendo bem para ela e continuar o tratamento e monitorizar isso daí com o médico. E a chave do sucesso, o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, o tratamento vai muito além. Abraços, meus amigos.